Olá, meus irmãos, boa tarde. Aqui estamos chegando mais uma vez, nesta belíssima tarde do dia 20 de maio de 2020, para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E por isso agradecemos infinitamente a Deus, nosso Pai, de infinita bondade e amor, pelo dom da vida. A Jesus de Nazaré, agradecemos por esses belíssimos ensinamentos que ele nos deixou, aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência. Muito obrigado a todos que nos acompanham ao longo da nossa trajetória, nos auxiliando, nos intuindo para a prática do bem. Muito obrigado a vocês, companheiros de jornada, encarnados, que constantemente têm nos presenteado com a presença de vocês aqui conosco para o engrandecimento de todos nós. E exatamente por isto que aqui nos encontramos, estudando, para um dia chegarmos àquela condição em que Jesus nos pede: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Estamos em busca desta libertação, libertar-nos das trevas da ignorância. Com certeza, um dia, todos nós conquistaremos esta condição de libertos das algemas da ignorância. Então, aqui hoje, estamos chegando mais uma vez para estudarmos mais um capítulo do livro Calma, de Chico Xavier, através de Emmanuel, esta parceria, esta belíssima parceria desta dupla que ao longo de uma trajetória de mais de 70 anos de trabalhos juntos, tanto bem fez para toda a humanidade, deixando um acervo enorme de informações para todos nós, não só para nós espíritas, mas para toda a humanidade. É um acervo para estudarmos pela eternidade que nós temos pela frente. Então, neste capítulo 23 do livro Calma, que tem como título Intrigas e Acusações. Então, aqui o título já nos sugere as orientações de Emmanuel que virão na sequência em relação ao nosso comportamento ainda equivocado em gerarmos intrigas e acusações. E aí poderemos já começar as nossas reflexões nos questionando quanto mal nós geramos ou poderemos gerar para nós com intrigas e acusações. Ao mesmo tempo, podemos fazer um outro questionamento diferente. Quanto bem geraremos a nós, produziremos a nós e a todos que estão à nossa volta em não nos comportando desta forma e também funcionando nós na condição, conforme nos fala Emmanuel, na condição de extintores para apagarmos no seu nascedouro ou quando chegar até nós as intrigas e acusações. Então que possamos, conforme nos pede Jesus, agirmos constantemente com prudência, constantemente em vigilância, para não cairmos nessas tentações, nessas armadilhas das intrigas e acusações. Então aqui Emmanuel começa as suas explicações, as suas orientações na condição de professor da humanidade, dizendo da seguinte maneira: quanto possível, abstente de assuntos infelizes. Então aqui Emmanuel já começa nos chamando a atenção que, quanto possível, que possamos nos abster de assuntos infelizes. Porque esses assuntos infelizes que ele nos chama a atenção são aqueles geradores de energias negativas, energias deletérias,
e em especial para o momento pelo qual nós estamos passando, este momento de pandemia causada pelo coronavírus, os espíritos amigos constantemente estão nos alertando que tudo isto está acontecendo devido às emissões de energias negativas e que para melhorar o ambiente necessário se faz que trabalhemos para melhorarmos a nossa psicosfera, consequentemente a psicosfera terrestre, para que possamos auxiliar no equilíbrio e no reequilíbrio do planeta Terra, começando pelo equilíbrio ou reequilíbrio do nosso universo interior. E aí Emmanuel segue dizendo o seguinte: muitas vezes quem te fala contra os outros pode trazer a imaginação doente ou super excitada. Então aqui ele nos fala que tenhamos cuidado, porque em muitas situações aquele que está falando mal dos outros, que está nos trazendo intrigas e acusações contra as outras pessoas, são pessoas que, via de regra, têm a imaginação doente. E aí ele segue ainda esclarecendo: quando alguém, porventura, se te faça veículo de alguma intriga, tanto é digna de compaixão aquela pessoa, a pessoa que te trouxe essa bomba verbal, quanto a outra que a teria criado. Então, se alguém nos traz uma intriga, uma acusação que ela pegou, que ela coletou com outra pessoa, as duas são doentes e são, conforme ele nos fala aqui, dignas de compaixão da nossa parte, dignas de misericórdia. E aí ele acrescenta dizendo: uma frase imperfeitamente ouvida será sempre, não tem como ser diferente, porque uma frase imperfeitamente ouvida será sempre uma frase mal interpretada. A criatura que se precipita em julgamentos errôneos a teu respeito, talvez seja vítima de lastimável engano. Então ele nos chama atenção que a criatura que se precipita em julgamentos errôneos em relação à nossa pessoa, ou seja, a nosso respeito, talvez seja vítima de lastimável engano. E aí ele acrescenta ainda dizendo: muitas pessoas de hábitos cristalizados em comentários descaridosos em torno da vida alheia estão a caminho de tratamentos médicos dos mais graves. Então prestemos atenção nesta informação ou nestas informações de Emmanuel em relação à nossa saúde e direcionemos ou redirecionemos as nossas atitudes, não causando aos outros, não levando aos outros, não sendo nós também a fonte geradora ou criadora dessas energias negativas de intrigas e acusações, porque conforme ele nos fala que todas essas pessoas que têm esse mau hábito, este mau hábito cristalizado em comentários descaridosos em relação às outras pessoas, ou seja, em relação à vida alheia, que constantemente estão vigiando a vida alheia, são pessoas que estão a caminho de tratamentos médicos dos mais graves. Então prestemos atenção nestas situações, no nosso comportamento, e prestemos atenção para aqueles que conhecem a literatura espírita. Na literatura espírita existe um livro chamado Esculpindo o Próprio Destino, através do espírito Públio, através do médium André Luiz Ruiz. Esculpindo o Próprio Destino, lá tem uma figura de uma mulher chamada Leonor, se não me falha a memória, que a vida dela, a ocupação da vida dela era falar mal dos outros, onde no relato ele nos traz a informação que ela tinha até um caderno, ela mantinha até um caderno para anotar o comportamento das outras pessoas, tudo em relação a intrigas e acusações, em especial em relação a intrigas, tecer intrigas
mentiras em relação à vida das outras pessoas. Ela vigiava constantemente a vida dos outros. E o que levou ela, em alguns anos de comportamento desta forma, a desenvolver um câncer devastador, que depois de descoberto, em poucos dias, ela desencarnou. E que, segundo o relato do plano espiritual, aquele câncer não estava previsto no projeto reencarnatório dela. Ela causou aquilo ali devido às suas escolhas equivocadas. Então, que possamos prestar atenção nas nossas atitudes, não gerando energias negativas que possa desencadear em situações como estas. Porque espíritos equilibrados, e quando nós chegarmos a estas condições, não adoecem mais o corpo físico. Nós temos alguma notícia de que Jesus, durante a sua trajetória aqui pela Terra, em algum momento da vida dele, ele esteve doente, doenças refletindo no seu corpo físico? Não temos nenhum relato. Então, o espírito que chega a uma condição de equilíbrio, de saúde espiritual, também quando ele precisa vir ao corpo físico, o seu corpo físico não adoece, porque o corpo físico ele é animado pelo espírito. Se o espírito é saudável, o corpo físico será saudável do mesmo jeito. Então, André Luiz, ou melhor, Emmanuel, segue os seus esclarecimentos ainda dizendo o seguinte: se trazes a consciência tranquila, se alguém está tecendo intrigas em relação a você, está te acusando de alguma coisa, mas se você traz a consciência tranquila, as opiniões negativas efetivamente não te alcançam. Então, se alguém está te acusando, você ficou sabendo que alguém está levando intrigas, fofocas em relação à sua pessoa, a primeira pergunta que nós temos que fazer: e a sua consciência te acusa do que estão te acusando lá fora, das intrigas que estão fazendo em relação ao teu nome? Igual Emmanuel nos fala aqui, se a sua consciência está tranquila, siga adiante, porque aquelas energias negativas geradas através das intrigas e acusações que estão fazendo em relação à sua pessoa não te atingirão. E aí nós temos que prestar atenção, conforme Jesus nos fala em relação a estas situações, conforme a anotação de Mateus, no capítulo 7, lá no Sermão do Monte, no versículo 1, Jesus nos disse o seguinte: não julgueis. Não julgueis para que não sejais julgados. Não façais, não teçais intrigas contra os outros para que os outros também não façam isto quanto a você. E aí Jesus ainda nos diz: pois com o juízo com que julgais sereis julgados, e com a medida com que medis sereis medidos. Então, da mesma forma que nós nos comportamos em relação às outras pessoas, as outras pessoas também se comportarão em relação a nós. Então, prestemos atenção, vigilância constante em relação às nossas atitudes. E aí Emmanuel ainda diz o seguinte: diante de intrigas, ou melhor, de críticas recebidas, observa até que ponto são verídicas. Então, se recebemos críticas em relação à nossa pessoa, antes de adotarmos qualquer procedimento, ele nos orienta: observe até que ponto aquelas críticas são realmente verídicas e aceitáveis. Se realmente o nosso comportamento está de forma equivocada, assim como estão falando em relação à nossa pessoa, para que venhamos, aí entra o nosso serviço, não de brigar com o outro que está nos criticando, mas para que venhamos a retificar em nós aquilo que nos desagrada nos outros. Então, aquilo que está desagradando nos outros em relação ao nosso comportamento, ao invés de brigarmos com o outro que está nos criticando, agradeçamos ao outro por ter apontado em nós, através de uma crítica, o nosso comportamento equivocado.
E não fiquemos só nisto, que possamos entrar em trabalho constante, conforme ele nos fala aqui, para retificar em nós aquele comportamento equivocado. Conhecendo algum desequilíbrio em andamento, seja um desequilíbrio em você ou nos outros, no local onde você se encontra inserido na sociedade, ele nos orienta para que possamos auxiliar em silêncio naquilo em que possas cooperar sem alarde, sem referir a ninguém quanto ao esforço de reajuste que sejas capaz de desenvolver. Então, se, igual ele fala aqui, estamos cientes de algum problema em que podemos auxiliar na sua resolução, trabalhemos. Trabalhemos como a natureza trabalha, em silêncio, sem alarde nenhum, auxiliando para a transformação daquele ambiente em um ambiente melhor. E aí ele encerra dizendo aqui o seguinte: compadece-te dos acusadores, compadece-te dos acusadores e ora em favor deles, rogando a Deus para que sejam favorecidos com a bênção da paz que desejamos para nós. Então aqui Emmanuel nos lembra as lições de Jesus, onde nos pede que oremos por aqueles nossos inimigos, por aqueles que nos odeiam, por aqueles que nos perseguem. Não guardemos rancor, mágoa, ressentimento, que tanto nos prejudica na nossa trajetória, que tanto desequilíbrio energético nos causa, veneno que nós estamos destilando contra nós mesmos, mas, conforme ele nos fala aqui, compadecemos, que possamos compadecer dos nossos acusadores e que possamos ter condições e nos esforçarmos para que alcancemos estas condições de orarmos verdadeiramente em favor destas criaturas. Porque julgar, conforme Emmanuel nos fala aqui, gerar intrigas, acusações, não nos levará a bons lugares. Conforme o espírito Hamed, no livro Renovando a Atitude, no capítulo 1, que tem como título A Tua Medida, onde ele tece comentários em relação àqueles 2 versículos que lemos anteriormente, que Jesus nos fala para não julgarmos os outros. Então Hamed nos diz, para encerrarmos estas nossas reflexões, Hamed nos diz sobre o julgamento da seguinte maneira: que julgar, medir e sentenciar os outros é não ter bom senso ou racionalidade, porque na vida somente é válido e possível o auto-julgamento. Então vejamos e prestemos atenção e coloquemos em prática, nos esforcemos para colocar em prática na nossa vida, nos mínimos detalhes, nas menores atitudes do nosso dia a dia, estas informações. Auto-julgamento. Julgar, medir e sentenciar os outros é não ter bom senso e racionalidade. Então que possamos ter bom senso, possamos ter racionalidade, não julgarmos, não medirmos e não sentenciarmos os outros, mas simplesmente realizarmos o auto-julgamento. Porque a competência e a autorização que nós temos é para isto, o auto-julgamento. Não temos autorização para julgarmos os outros. Não temos esta competência para julgarmos os outros. Esse chamado julgamento, em última instância, só cabe a Deus. E como nós sabemos, Ele também não julga. Paz a todos nós, que possamos seguir em frente na nossa jornada evolutiva, trabalhando constantemente pela e para a nossa transformação, e que possamos em breve nos tornarmos verdadeiramente seres humanos. Paz aos nossos corações, que Jesus nos envolva hoje, agora e sempre. E que assim seja, meus irmãos. Muito obrigado pela presença.
Recebam todos o meu abraço fraterno e de gratidão. Até a próxima oportunidade, se assim o Pai nos permitir. Paz a todos.